Passamos ao processo 130.668, continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benir de Araújo, a quem concedo a palavra. Esse processo aqui é o inverso. Trata-se os autos de processo autônomo instaurado por solicitação da DAF, comunicação 639, de 24 de outubro de 2018, no qual, considerando o disposto na papeleta de julgamento número 05/2017, noticia que a Prefeitura Municipal de Brasileia, até o segundo quadrimestre de 2018, não reconduziu a despesa com pessoal limite legal, contrariando o artigo 23 da 101/2000. Após a distribuição dos autos, a segunda inspetoria apurou que, embora tenha havido a diminuição do percentual correspondente à despesa com pessoal, no exercício 2018, não houve o cumprimento do estabelecido nos artigos 23º-B e 23 da Lei Complementar 101/2000 e se manifestou pela aplicação de multa responsável. A gestora foi citada, em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, não se defendeu. A DAF, em relatório conclusivo, se manifestou as folhas 22 e 24, ratificando o relatório anterior, e o Ministério Público de Contas se manifestou por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 29 e 30, é o relatório. Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Nesse processo, a análise técnica procedida constatou excesso na despesa total de pessoal no segundo quadrimestre de 2018, da ordem de 55,76% da receita corrente líquida, com decréscimo em relação ao primeiro quadrimestre, estando o ente impedido de realizar aumentos na despesa de pessoal e obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar. Com efeito, foi citada para a defesa responsável, a senhora Fernanda de Souza Assem de Souza, prefeita, que não aproveitou a oportunidade. O relatório técnico de folhas 22 a 24, diante da falta de explicações, sugeriu a aplicação de multa responsável, com fulcro no inciso 4 do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, pelo excesso na despesa de pessoal, seguida de arquivamento dos autos. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de abril de 2019. Observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000. Em consulta ao sistema de prestação e análise de contas, verifica-se que os percentuais relativos aos gastos de pessoal divergem do relatório técnico e importam no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, respectivamente, em 59,15%, 58,53% e 56,14% da receita corrente líquida. Observa-se, portanto, que o ente encerrou o exercício com a despesa de pessoal no patamar de 56,14% da respectiva base, ainda acima do limite máximo, que é de 54%. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, por descumprimento da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e pela notificação da origem, para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. É o pronunciamento. Com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada. Isso aqui, diferente do de Epitaciolândia, ela, ao invés de decrescer, ela aumentou, né? E nessa hipótese, considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa, a senhora Fernanda de Souza Assem César, com fundamento no artigo 5º, 4º da Lei 10.028/2000, inciso 2º, 89, no valor de R$ 14.280, em virtude da não recondução do percentual da despesa com pessoal previsto no artigo 20, terceiro B, da Lei Complementar 101/2000, considerando o efeito pedagógico, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93, notificação da gestora para que proceda a correção das irregularidades verificadas neste feito, dando ciência a esta Corte. Envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à DAF para acompanhamento à Câmara Municipal de Brasileia, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. Após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos autos é como voto. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Zé Augusto. Relator. Conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, sempre é interessante que no futuro a gente sente e quando for apurar essas situações, que seja verificado se tem uma iniciativa realmente
da gestora ou do gestor Não teve. em aumentar a despesa, porque muitas vezes ela não provoca, é pelo simples fato de ter uma despesa amarrada aos planos de cargos e salários, né? Ao aumento do salário mínimo, já tem um incremento de despesa. Ou pela queda da receita. E na hora de se fazer aqui a auditoria, a equipe técnica tem que mostrar essa situação. Não fica claro se existe contratações nesse processo da prefeita, mas que tem um incremento de despesa. Mas, verdadeiramente, não só a ideia da contratação da necessidade, mas existem outras ações que ficou bem claro em relação ao prefeito de Epitaciolândia, né? Não, Ele baixou de uma maneira significativa, ou seja, ele envidou esforços, não só no aspecto administrativo, mas também no próprio aspecto de arrecadação e tudo mais. Ele aumentou a arrecadação. Então, aqui você vê, embora não tão claro como seria o ideal, mas você vê nos dois processos o esforço de um e não o esforço do outro. Nos processos anteriores da minha relatoria, eu não tenho dado a multa, mas apenas sugerido que se apure com mais refinamento esses processos. O que de fato faz com que essa despesa seja incrementada? Porque foram incrementos pequenos, não foram... foi provocado pelo aumento do salário mínimo, que não teve nesse período, né? Queda da receita, foi o crescimento vegetativo natural da despesa em função dos planos de carreira, teve contratação, ou não teve nenhuma iniciativa para aumentar a receita. Então, mas a Vossa Excelência está colocando que não houve, no sentido da receita não ter sido incrementada com IPTU, iniciativas locais, né? Eu não tenho dado a multa, eu acompanho o entendimento da relatora sem a multa. Conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Eu voto em notificar a prefeita de Brasileia para que reconduza as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Encaminhar a DAF para que acompanhe e remessa à Câmara Municipal de Brasileia. É o meu voto. Assim sendo, deu empate no meu ponto de vista, né? Sim. Eu votaria com a nobre conselheira relatora para desempatar e a decisão por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora.